pronto, voltamos à pilha de livros sem repetição. Hoje queria falar de um livro que estava no meu carro, um livro que eu já falei deste livro aqui no canal, tenho quase a certeza, mas não encontro, já procurei aqui nos vários episódios, que já não são poucos, e não encontro. E de qualquer forma apetece-me falar dele outra vez, mesmo que seja repetido. Se tivermos uma semana de repetição, portanto também não faz mal se estiver a falar de um livro de que já falei. É um livro sobre a invenção de línguas. Foi escrito por David Patterson, que é quem criou a língua, por exemplo, da Guerra dos Tronos, as línguas da Guerra dos Tronos, e criou mesmo línguas inteiras, línguas com gramáticas complexas, com exceções, com complicações. Não são línguas artificiais como por exemplo o Esperanto, que tinham como objetivo uma maior, se quisermos, racionalidade da gramática, um sistema planeado para que fosse fácil de aprender. No caso das línguas inventadas por motivos artísticos, não é isso que acontece. Temos línguas muito complicadas que tentam imitar a complicação das línguas naturais, porque as línguas naturais são complexas, tendem a ser muito complexas. Há algumas que têm complexidades, digamos, mais óbvias, outras menos, mas a tendência é para serem todas muito complexas mesmo. Há aquela ideia muito antiga e muito falsa de que línguas isoladas ou línguas de civilizações menos complexas serão menos complexas também, as próprias línguas, e não é o que acontece. O que acontece é que as línguas podem, enfim, se encontrarmos uma língua perdida num grupo de humanos que nunca tinha sido contactado, é provável que essa língua seja muito mais complexa do que estamos à espera, às vezes até mais complexa do que as línguas que estão à nossa volta, ou melhor, provavelmente mais complexa do que as línguas que estão à nossa volta. E quando digo aqui mais complexa, claro que isto depende do que é que estamos a falar. Será que é a forma como os verbos se conjugam? Será que é o sistema fonético? Será que é... Enfim, a complexidade pode estar em vários sítios, mas aquilo que é certo é que as línguas humanas são extraordinariamente diversas e complexas e surpreendentes. Nós costumamos olhar muito para a nossa própria língua, como é claro, e nós muitas vezes não vemos a própria complexidade da língua. O que nós vemos vemos coisas superficiais, vemos algumas regrazinhas que é preciso cumprir aqui e ali, vemos coisas que é preciso ir corrigindo, e isso parece-nos a nós ser o principal quando não é. É apenas uma certa superfície da língua. Quando vamos ao fundo, que é aquilo que nós todos sabemos e usamos no dia-a-dia, desde a conjugação dos verbos, desde os sons que nós usamos, se nós conseguimos olhar de fora, vemos como as coisas são muito mais espantosas do que nós pensamos, e é por isso que, para dizer a verdade, gosto tanto deste tema. E este livro de Patterson mostra isso mesmo, porque ao falar da forma como se criam línguas, ele é obrigado, de propósito, claro, é obrigado, entre aspas, a falar toda esta complexidade daquilo que é possível imaginar numa língua inventada, mostrando pelo caminho como são as línguas naturais. É um ótimo livro para começar a aprender mais sobre as línguas, sobre a linguagem humana, sem ficarmos presos à nossa própria língua, sem ficarmos presos às ideias que nós temos sobre a linguagem humana, que vêm da nossa própria língua. Nós temos, o livro divide-se em várias partes, o livro fala, deixa-me ver se consigo aqui, fala dos sons, e só na questão dos sons, só para dar um exemplo, eu estava a folhear e vi aqui este exemplo. É muito mais habitual que as línguas humanas tenham restrições nos sons que podem aparecer no final de uma sílaba. Ou seja, os sons que aparecem no final da sílaba são, em geral, menos do que os sons que podem aparecer no início da sílaba. Isto também acontece em português, se virmos bem. As sílabas têm uma vogal no centro, podem começar por qualquer consoante, mas no final não é bem assim. Temos restrições mais fortes aos sons que podem estar no final de uma sílaba. Depois, há algumas línguas, a tendência geral das línguas humanas é esta, ter uma maior restrição nos sons que usamos no final da sílaba. Mas há algumas línguas que fazem precisamente o contrário, permitem usar uma combinação de consoantes no final de uma sílaba que é extraordinária. E uma dessas línguas é o inglês, curiosamente. O inglês tem, como qualquer língua, características que às vezes aproximam a língua daquilo que é normal, outras vezes afastam-na, e uma das
características do inglês que que estão longe daquilo que é normal, é precisamente o facto de permitirem um número muito grande de consoantes, às vezes todas de seguida, no final de uma sílaba. Depois o livro continua com um capítulo sobre as palavras, sobre a forma como variam, sobre verbos, os vários como é que os verbos se conjugam, sobre o que é o tempo, o modo, o aspecto. Isto tudo pode parecer muito, digamos, aborrecido, mas não é. Principalmente porque estamos a falar de um livro que está escrito sobre línguas inventadas, sobre línguas que foram inventadas e que são línguas completas, e por isso torna o livro muito, muito interessante. Depois temos sobre a mudança das línguas, a evolução das línguas. Nós, mais uma vez, temos a ideia de que uma língua artificial tem de ser uma língua estática, e, no entanto, se alguém está a criar uma língua para ser usada num filme, ou até num livro, como Tolkien fez, tem de ter em conta que essas línguas têm diferentes fases e que vão mudando, e que isto também faz parte da linguagem humana. E depois, por fim, no quarto capítulo do livro, temos os sistemas de escrita, que também são muito variados e muito, muito interessantes. Eu podia continuar aqui a falar deste livro e acho que não disse nem metade daquilo que é interessante nisto. Só para dar mais um pequeno exemplo, a certa altura o livro fala das formas como as palavras costumam mudar nas várias línguas. Temos a especialização, palavras que eram mais gerais e que se passam a ser usadas apenas com um significado muito preciso. A generalização, palavras que se tornam mais gerais. As metáforas, palavras que se passam a querer dizer outra coisa muito diferente porque estamos a usar uma metáfora. A metonímia também é digamos, um mecanismo das várias línguas humanas para criar, no fundo, novos sentidos para as palavras e para usar as palavras de forma mais completa. Temos a cinética, que é um tipo de metonímia, mas que também é usada no uso da linguagem humana no dia-a-dia. A elipse. Enfim, isto é só para dar um exemplo de como nós começamos a perceber melhor a linguagem humana olhando para a forma como os inventores de línguas atuam, como os inventores de línguas estudam as línguas humanas para depois criarem outras. E por que razão? Enfim, há gostos para tudo, neste caso é também por uma questão artística. São línguas que são usadas, como eu disse, em filmes ou em livros, mas também são línguas que elas próprias são um objeto artístico. É como fazer uma escultura. Neste caso, a própria criação das línguas é digamos, um movimento artístico que vale a pena conhecer. O livro chama-se The Art of Language Invention, a arte da invenção de línguas, e pronto, fica esta recomendação para quem tiver interesse.